Livro de Gênesis, capítulo 50, o versículo 20, diz assim: Vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. José diz essas palavras falando aos seus irmãos, né? E ele deixa claro, os irmãos não só intentaram, os irmãos fizeram mal contra ele, tiraram a túnica dele, lançaram ele na cova, venderam ele como escravo, mas todo aquele mal Deus transformou em bem, porque para Deus nada é impossível. Deus reverte situações, Deus tem poder, Deus opera milagres e maravilhas. Eu pergunto, você crê nisso? Crê também que o Senhor vai falar conosco? Eu ocupo então suas mãos, vamos dar ao Senhor e a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Ajuste os olhos, aplaudindo, glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, é bendito, nos reunimos para te adorar, para te cultuar, para agradecer e engrandecer a teu santo e poderoso nome. A tua igreja agora te aplaude, te glorifica, abre os céus agora, receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, mas não tem nada a dizer, todos vamos ouvir a tua voz, a tua palavra, vamos da operadora, do mensageiro, que o Senhor cresça, removedor da barreira, todo o estado, e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra gravar e produza o resultado para que possa ser enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, preste muita atenção, não se distraia. Eu quero tomar aqui, se você trouxe papel e caneta, tome nota do que vai ouvir e aprender. Se trouxe aí o celular, coloque no modo avião, abra o bloco de notas e anote. Deus quer a palavra dele não só no papel, no meio digital, mas no nosso coração. Eu vou tomar como trilho de partida aqui este versículo, não é? Essa declaração de José. Porque Deus é aquele que transforma a maldição em bênção. Deus é aquele que opera milagres e maravilhas. Para ele não há caso perdido, não há situação que ele não possa reverter. E só para fazer um resumo rápido da história de José, a largas passadas, né? José vai ser filho já na velhice de Jacó, de Israel. Israel ele se casa com a Lia e com a Raquel, com as duas irmãs. Cada uma das irmãs tem suas servas. A Raquel, no entanto, era estéril. A primeira a ter filhos vai ser a Lia. Quando Raquel vê que não tem filhos, ele dá a serva, a Bila, para se deitar com Jacó, e ele se deita, e a Bila tem filhos, e o que a Lia vê vai fazer o mesmo, dar a serva Zilpa para o Jacó se deitar e também ter filhos, e vai ter filhos Jacó com a Lia, com a serva da Lia, com a Zilpa, com a serva da Raquel, a Bila. Por fim, vai ter filhos com a Raquel, e o primeiro deles é o José, o segundo é o Benjamim, e ela morre no parto do Benjamim. Mas muito bem, José era amado pelo pai, o Jacó fez uma túnica colorida para ele, os irmãos o invejam, quando ele tem os sonhos, o negócio fica ainda pior. Pegam a túnica do José, jogam José na cova, vendem o José como escravo, ele é levado para o Egito, ele começa a trabalhar na casa de Potifar, ele vai ser acusado de um crime que não cometeu, ele vai parar na prisão, o copeiro esquece dele, aos olhos humanos a situação dele era irreversível, não tinha quem recorrer, aos olhos humanos não havia o que fazer, mas você pode declarar comigo, para Deus, nada é impossível. Deus reverteu a situação. O próprio Deus visita o faraó, faz o faraó ter sonhos, faz o copeiro se lembrar do José, o José tirado da prisão, interpreta os sonhos do faraó, traz não somente o sonho, a interpretação, mas uma palavra de sabedoria, uma palavra profética, o que fazer, que direção tomar. A vida do José muda. Naquele mesmo dia, o nome dele é mudado, vira agora Zafenate Paneia, Salvador do mundo, e ele agora recebe roupa de linho fino, colar de ouro no pescoço. O próprio faraó diz, ele é cheio do Espírito Santo, e dá uma esposa para ele. Nesses primeiros 7 anos de vacas gordas, ele tem 2 filhos, o Manassés e o Efraim, e cada nome tem um significado, não é por acaso esses nomes. Manassés, ele deixa claro, meu passado de sofrimento foi esquecido, resolvido, meu passado está bem resolvido, e a partir de agora, vou crescer e prosperar. É isso que ele profetiza nos nomes dos filhos Manassés e Efraim. E o negócio começa a avançar, até que 2 anos de fome acometem
o mundo inteiro. Os irmãos dele vão lá da terra de Canaã, vão lá ao Egito. Depois ele se revela aos irmãos. Depois ele manda trazer o seu pai, a sua família. Vem 70 pessoas. Ele cuida de toda a família. O tempo passa, Israel morre e os irmãos pensam: agora que o nosso pai morreu, o chicote vai estralar. O negócio vai ser feio. É então que José diz essas palavras que lemos aqui. Vocês intentaram mal. Não só intentaram, eles fizeram. Aquilo que fizeram com José, querido, querida, nos nossos dias daria aí brincando uns 10 anos de terapia, de Rivotril talvez, não é? A rejeição, a inveja, o abandono, as experiências traumáticas que José passou, talvez hoje alguém aí faria 10, 15, 20 anos ou mais de terapia. Mas Deus virou a mesa, Deus reverteu a história na vida do José. E para quem está do lado dele, tem poder para fazer na tua vida também. Mas eu separei aqui alguns outros exemplos, porque isso não aconteceu só na vida do José. Aconteceu na vida de outras pessoas também. Deus mudou a situação, Deus reverteu o quadro. Porque para Deus nada é impossível. E nós temos que olhar esses exemplos e acreditar. E ter fé no coração, não é? E fazer a nossa parte também. Durante toda a angústia de José, você não vai ver um versículo dizendo que José murmurava. Pense você com você mesmo, você murmura diante das lutas? Você reclama diante das adversidades? Quando as coisas não vão bem da maneira como você espera, como é que você reage? José foi resiliente. José soube esperar o tempo de Deus e a honra de Deus chegou. Não é? O choro durou longos anos, 13 anos. Mas quando o sol da justiça brilhou na vida do José, foi até o final da vida. Foi uma vida abençoada. Deus mudou aquela situação. Mas encontramos outro exemplo, se você quiser anotar ou ir, eu vou resumir os demais 4 exemplos a largas passadas. O próximo exemplo é do primeiro livro de Samuel, capítulo 30, que é quando Davi e seus 600 homens voltam à cidade em que moram, de Ziclag. Imagine você voltar para a sua casa. Eles tinham ido à guerra e voltaram, exaustos, cansados, saudade da família. Como é que eles encontram as casas? Queimadas, destruídas. As famílias sequestradas, não tem uma viva alma. As mulheres, as crianças, casa queimando, rebanho levado. Que situação desesperadora. Para agravar ainda mais a situação, aliás, a Escritura diz que todos sentaram e choraram, até não ter mais força para chorar. Mas dali a pouco os homens pegam em pedras e querem apedrejar quem? A Davi. E o texto diz aí no versículo 6 que Davi se esforçou no Senhor. Ele foi consultar a Deus. Ele não sabe quem fez aquilo, ele não sabe que direção tomar, ele precisa de uma resposta aos olhos humanos. Como é que você vai reagir diante disso? Sua casa destruída, incendiada, sua família sequestrada. O que você faz numa situação dessa? Sente e chora e deixa o choro tomar conta? Davi orou. Davi reuniu forças. Como diz lá na carta aos Hebreus, capítulo 11, da fraqueza tirou forças para orar a Deus, para clamar a Deus, para pedir a direção de Deus, e Deus deu. Deus disse: vai, Davi, você vai encontrar, você vai trazer as famílias de volta, você vai livrar a todos. Ele sai com aqueles 600 homens, tem um rio para atravessar, 200 homens estão tão exaustos que não têm força para atravessar o rio, ficam lá prostrados, descansando de exaustos que estão. Davi avança com 400, à beira do caminho vem um homem caído, desmaiado, à beira da morte. Pegam esse homem, dão comida para ele, dão água para ele. Quando ele recobra a consciência, Davi pergunta: quem é você? Davi percebe que ele é um homem escravo. De onde você é? Quem é o seu senhor? E esse homem vai dizer: eu sou egípcio, meu dono é amalequita. Começamos a realizar saques nas regiões aqui próximas, inclusive em Ziclag, incendiamos ela. Imagine você dar comida e água para alguém que acabou de incendiar sua casa, que ajudou a sequestrar sua família. Será que você faria? Davi era cheio do Espírito Santo, tinha domínio próprio, porque senão, será que você faria, irmão? Ou passava a espada no pescoço dele. Era o que os homens queriam fazer. A ponto do homem pedir para Davi jurar que ninguém mataria ele. Porque Davi disse: você pode guiar e nos conduzir até onde essa tropa está? Porque o Davi compreende que aquele homem ali é
colocado por Deus. É uma oportunidade para ele ter a resposta que precisava. E Davi não joga a oportunidade fora. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Irmão, quem é refém das emoções, no momento de estresse fala besteira. No momento de raiva faz besteira. Davi tinha inteligência emocional, mais ainda, ele tinha domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo. E uma situação desesperadora, angustiante, ele lutou. Era um acampamento gigantesco, mas ele tinha uma palavra de Deus. Qual a palavra? Diga comigo, a vitória era de Davi. Diga para quem está do teu lado, Jesus prometeu vitória para você. Você tem que lutar, você tem que batalhar, você tem que perseverar. Davi foi a luta e Deus deu a vitória. E todas as famílias foram recuperadas, o esposo foi recuperado, e houve uma grande celebração, e o nome do Senhor foi glorificado. E para Deus não é nada impossível. Aos olhos humanos tem coisa que não se resolve. Aos olhos humanos tem situação que não dá para mudar, mas o nosso Deus é poderoso. É fazer milagres, maravilhas, desde que você creia, desde que você ore, desde que você busque, desde que você lute, Deus vai operar na tua vida, na tua causa, na tua casa. Não aceite o inimigo prevalecer na tua família. Não aceite o vício prevalecer. Não aceite a contenda prevalecer. Não aceite o mal prevalecer. Mas lute pelo nome de Deus que virá vitória. Um outro exemplo, está lá no livro do profeta Daniel, se você quiser acompanhar. No capítulo 2, o texto nos narra, aqui já é uma situação diferente, um local diferente. Já na Babilônia, o texto nos narra que o rei Nabucodonosor tem um sonho. Ele acorda inquieto, porque não lembra o sonho, muito menos o que significa. A Babilônia, nesses dias, é a nação mais poderosa da terra. Nos tempos de José, o Egito era a nação mais poderosa da terra. Nos dias de Davi, Israel foi a nação mais poderosa da terra. Nos dias aqui de Daniel, Nabucodonosor, a Babilônia é a nação mais poderosa da terra. O rei convoca os sábios, os magos, os astrólogos, todo mundo. Ele quer saber o sonho e o significado do sonho. E ninguém consegue responder. O rei fica nervoso, irritado e dá uma ordem de que vai matar a todos. Daniel não estava presente quando isso acontece. Quando Daniel recebe a mensagem, ele chama os amigos. E o que o Daniel vai fazer junto com os amigos? Ele comigo orar. Daniel não sabe, mas ele tem certeza que Deus sabe tudo. Ele vai orar, ele vai jejuar, ele vai buscar a Deus. Deus fala para ele, Deus revela para ele, Deus mostra para ele. Ele vai lá ao rei no outro dia. E ele deixa claro, rei, homem nenhum tem como saber, mas existe um Deus no céu que sabe tudo. E à medida que ele vai contando o sonho, o Espírito Santo vai testificando no coração do rei que era isso mesmo. E Daniel conta para ele, você estava lá na sua cama e você teve um sonho com uma grande estátua, cuja cabeça era de ouro, o peito era prata, os braços, a cintura de bronze, as pernas de ferro, os pés barro e ferro, e dali a pouco você viu uma pedra que não foi esculpida por mão de homem, saiu lá do meio, uma rocha saiu da montanha e deu dessa estátua e ela foi destruída, ela virou. E aí Daniel avança e diz mais. Agora a interpretação. Daniel diz, você, rei, é a cabeça de ouro. Deus colocou você como rei de reis. Mas depois vai vir um outro reino, que é menor, não é? São os medos e persas, e depois o Império Grego-Macedônio, depois o Império Romano, até chegar às nações que dividem o Império Romano, depois viria a pedra. Diga comigo, Jesus Cristo é a rocha, é a glória, estabeleceu o reino de Deus. O profeta Daniel é honrado, recebe um cargo, um colar de ouro no pescoço, os amigos são colocados em cargos também, e o capítulo 3 começa dizendo que o rei, numa planície do seu reino, ele vai começar uma obra. E qual é essa obra? Uma estátua gigantesca de ouro puro. Porque na cabeça do rei ele pensa, eu não sou só uma cabeça de ouro, eu sou todo de ouro. E ele manda fazer uma estátua gigantesca. Uma obra que demora um tempo, né? É feita uma fornalha ao lado dessa obra para que o ouro fosse derretido, fosse modelado, moldado e a estrutura fosse levantada quase 30 metros de altura. É um empreendimento, não é? Caríssimo. Quando a estátua é terminada, o rei convoca todos que estão debaixo do seu reino para a inauguração.
da estátua. E o rei vai dar uma ordem. Na hora que a música tocar, todos tinham que fazer o quê? Você lembra? Dobrar o joelho, se prostrar. E a música toca. E aquela multidão gigantesca de pessoas dobra o joelho, com exceção de 3. Tinha lá 3 que não dobraram o joelho. E alguém chega e conta para o rei: ô rei, sabe essa turma aí que você trouxe lá de Judá? Tem 3 aí que não dobraram o joelho, não. E o rei diz: traz eles para cá. Trouxeram próximo do rei. O rei vai dizer: olha, eu acho que vocês não entenderam o que eu falei. Eu vou dar uma colher de chá para vocês. Eu vou mandar a música tocar de novo. E aí, na hora que tocar, vocês dobram o joelho. Porque se vocês não dobrar o joelho, se não dobrarem o joelho, eu vou matar vocês. E aí a resposta vem enfaticamente: rei, não dobraremos o joelho diante da sua imagem. Só dobramos o joelho diante do nosso Deus. E aí o rei se enfurece e diz: eu vou jogar vocês na fornalha. Eu quero ver que Deus vai livrar vocês. E os 3 dizem: se o nosso Deus vai livrar ou não, não sabemos. O que sabemos é que a palavra dele deixa claro que não é para dobrar o joelho diante de mais de escultura. Podem jogar na fornalha, eu prefiro morrer do que pecar contra Deus. Que fé inabalável. O rei: ah, é? Prefere? Aqueçam a fornalha 7 vezes. Quem aqueceu caiu lá dentro. Amarraram mãos e pés dos 3 amigos de Daniel: Ananias, Misael e Azarias. E fizeram o que com eles? Deu comigo: jogar na fornalha. Deus livrou da fornalha? Não. E aí comigo foi lá dentro. Os 3 foram jogados lá, mas Deus foi com ele. Compreenda você que Deus permite as lutas virem. Tem entendimento da palavra. As lutas vêm, as adversidades vêm. Não é? Anote Isaías 48:10. Deus nos purifica na fornalha da aflição. As aflições da vida não são para nos destruir. É a academia da fé. É para colocarmos a fé em ação. Ou você tem esse entendimento, ou sua alma vai sucumbir diante das fortes emoções. A alma é gangorra. A alma é roda gigante. Uma hora está lá em cima, outra hora. Quando é que você vai aprender a viver no Espírito? Fé está no Espírito, fé não está na alma. Os 3 são jogados lá dentro da fornalha. Deus tinha poder para livrar eles da fornalha? Deus não tinha. Mas livrou? Não. Eles caíram lá dentro. Mas livrou do poder do fogo. O fogo não consumiu eles. O fogo não tocou neles. Diga comigo: porque Deus foi com eles. O Senhor estava lá. O Senhor estava lá. Aos olhos humanos tem como livrar do fogo. Aos olhos humanos a situação desses moços tinha como reverter? Não. Mas para Deus nada é impossível. O Senhor entrou lá com eles. O rei bate o olho, nós jogamos 3. Parece que tem 4. E a aparência é de um Deus. Quando os 3 são tirados da fornalha, o rei faz um decreto: qualquer que falar qualquer blasfêmia contra o Deus desses 3 tinha que ser a casa destruída e feita um lixão, porque esse Deus é poderoso, esse Deus é vivo, e esse Deus que está com você não retorna na igreja, você pega na fornalha, você bota na luta, você bota na prova, toma na aflição, você não é inabalável, você se molesta, você vai amar, você será um Deus vivo e poderoso. Ainda no livro de Daniel, no capítulo 6, lembra do sonho que falei há pouco, do capítulo 2? Se cumpriu, que era uma profecia. O império babilônico é substituído, vem os medo-persas. Daniel continua num alto cargo, porque quem governava a vida dele não era o rei humano, é o rei dos reis, é o Senhor dos senhores. O capítulo 6 nos narra que o rei persa Dario tinha 3 ministros principais. E um deles era Daniel. E esses 3 estavam somente abaixo do rei, mas debaixo do comando desses 3 haviam 120. E o rei, vendo a habilidade de Daniel, a capacidade de Daniel, a gestão pública de Daniel, a maneira que ele age, vê nele capacidade para ser o primeiro-ministro, o braço direito. Quando os outros tomam conhecimento de que o rei vai fazer isso, eles armam um plano. Os invejosos se reúnem e pensam: precisamos derrubar esse judeu. Precisamos arrumar um jeito de derrubar Daniel. Fazem uma investigação, puxam a capivara
examinam tudo e não encontram nada. Porque Daniel era cheio do Espírito Santo, mas era um homem de conduta ilibada, era um funcionário exemplar, não tinha suborno, não tinha erro, não tinha dolo, não tinha nada. Camarada, não fazia nada, não havia isso que pudessem falar dele. Mas no decorrer da investigação, dessa puxada de capivara, descobriram um detalhe. Daniel era um homem de fé. Daniel era um homem de oração. Quantas vezes Daniel orava? 3 vezes por dia. Nesse tempo aqui, Daniel já não é mais um garoto, tá, minha gente? Garoto era quando chegou na Babilônia, lá no capítulo 1, ele tem 16, 20 anos de idade. Agora, ele já é idoso. Ele já tem na casa aí de aproximadamente seus 70 anos de idade. Não é mais um garoto. Mas o texto deixa claro, no capítulo 6, versículo 10, que ele orava como Dantes costumava fazer. Ele tinha hábito de oração e tinha vida de oração. Você quer ter vitória? Você quer se manter de pé na fé? A Escritura compara este mundo com a Babilônia. A Babilônia, não é? Já leu o livro de Apocalipse? Compara o mundo inteiro com a Babilônia. Centro do paganismo, do ocultismo, da feitiçaria, da idolatria, ecumênica. Pois é. Pois é. Daniel estava de pé, porque Deus era com ele. E ele fazia parte dele. Ele orava. Ele confiava em Deus, ele buscava Deus. Aqueles homens, então, vendo que não tinha jeito de denegrir a reputação do Daniel, eles armam um plano. Eles vão convencer o rei a assinar um decreto. Para isso, vão encher a bola do rei. Vão dizer ao rei, nos reunimos todos. Olha que mentira, o Daniel não sabia de nada. E nos pareceu bem lhe pedir que faça uma lei para que durante 30 dias nenhum homem faça petição a Deus nenhum, a não ser o rei. O que eles estão fazendo? Estão colocando o rei no patamar de quem? De Deus, de uma divindade. Encheram a bola, o ego do rei, e o rei caiu na arapuca e foi lá, assinou a lei. E a lei dos medos e persas era irrevogável. Não é como a nossa, né? Não sei se você sabe, nosso país tem uma Constituição, tem um Código Civil, um Código de Processo Civil, um Código Penal, um Código de Processo Penal, um Código Tributário, um Código, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Eleitoral, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, do Idoso, fora quase 15 mil leis. Todo dia faz uma lei para revogar outra lei. Uma lei revoga outra lei, uma lei revoga outra lei. Os meus impérios não eram assim, não. A lei estava acima do rei. Era a lei e acabou. A lei era irrevogável. Quando o rei assinou a lei, selou a lei com seu anel, eles pegam essa lei e já proclamam: a lei está valendo! Foram até a casa do Daniel, e o Daniel estava fazendo o quê? O Daniel estava fazendo o quê? Daniel, você bem sabe, o texto deixa claro, era um funcionário de alto escalão. Era alguém que tinha muitas responsabilidades, certamente muito trabalho, mas compreendia: eu não posso negligenciar a minha vida de oração. Tu acha que orando 1 ou 2 vezes, 5 minutos, você acha que já está bom? Você acha que vai ficar de pé diante das lutas da vida? O tempo não é para brincadeira. Prenderam Daniel. E jogaram Daniel aonde? Na cova dos leões. Não tinha um leão só, tinha no mínimo 2, senão não é plural. Um leão adulto, come em média 30 quilos de carne por dia. Dificilmente você vai ver judeu gordo. Dificilmente. Não é? A maioria, estatura mediana, 1,70 m, 1,80 m, a maioria magra. No tempo bíblico, então, nem se fala, não é? A nossa população, até 30, 40 anos atrás, veja uma foto da população. É todo mundo magra. Vemos a geração da obesidade, eu sei do que eu estou falando. Graças a Deus, fiquei tão feliz hoje, irmão. Tem mais de 10 anos que eu não uso essa calça aqui, ó. Conjunto desse paletó. Tem mais de 10 anos. Eu comprei esse paletó, tem quase 15 anos. Sabe por que eu não usava essa calça? Porque não cabia mais. Não cabia mais. Não cabia. E aí eu hoje, mexendo nas coisas lá, separando as roupas para trazer para doação, para nossa ação social, eu nem lembrava dessa calça, aparece essa calça lá. E eu falei, será que serve? Tá até folgada. Olha que coisa boa, né? Mas voltando aqui, o Daniel foi jogado na cova. Mas diga comigo, Deus estava com ele. Os leões estavam lá, né? Daniel foi para a cova. Diga comigo, mas Deus mandou um anjo para atacar a boca dos
os leões, ainda que você esteja numa cova, ainda que a luta esteja grande, você sabe, Deus, meus fiéis, nessa situação, jogaram a pedra na cova, pegar uma pedra, sei lá, ninguém tirar a pedra, mas Deus não tem, a Deus da pedra, se você não deve ver na igreja. O rei pela manhã vai lá, à beira da cova, entristecido, porque ele percebeu a cilada que ele caiu. Ele gostava de Daniel. E aí ele diz com voz triste, embargada: Daniel, servo do Deus Altíssimo, será que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, será que ele pode te livrar? E dali a pouco o rei ouve uma voz: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e dá a hora dos heróis, porque o Senhor aceita diante dele e diante de você. E o rei manda abrir a cova na hora, tira o Daniel, os invejosos são jogados lá e eles caem no buraco, já os leões devoram, e o rei faz um decreto ordenando a todos do reino que temam e tremam diante do Deus de Daniel, que salva, que livra, que opera sinais e maravilhas do céu e da terra, que tem o rei Daniel, que tem Daniel, olha se escuta da mão, ele vai fazer essa cova ali, você vai voltar amanhã, pelas minhas situações, quem perderia agora? O tempo passa, é autorizado aos judeus que voltam para a Babilônia, não é? O decreto rei Ciro, depois você lê, segundo Crônicas 36, Esdras capítulo 1, que é o decreto rei Ciro, autorizando o regresso. E aí voltam da Babilônia para Jerusalém, primeiro com Zorobabel, depois com Esdras, depois Neemias vai para reconstruir os muros, mas fica uma porção de judeus em Suzã. Suzã é capital do Império Persa e era no Irã. A Babilônia ficava no atual Iraque, Suzã fica no atual Irã, tá? A Babilônia ficava no atual Iraque. Muito bem, lá ficam os judeus. E é lá que vai se desenrolar o livro de Esther. E aí nós temos aqui um outro exemplo. Note que Deus reverteu a situação no tempo do José. Deus reverteu a situação no tempo de Davi. Deus reverteu a situação dos amigos de Daniel. Deus reverte a situação de Daniel. Mas Deus tem poder para fazer isso. E diga para quem está ao teu lado, na tua vida. O livro de Esther começa narrando a respeito do rei que deu uma festa. Chama a rainha, que era muito bonita, linda, maravilhosa, uma Miss Universo. O rei já estava manguaçado. Queria ostentar a Miss Universo que ele tinha e manda chamá-la. E a rainha vai dizer, está pensando que eu sou o quê? Um troféu? Um prêmio? Um objeto? Esse cachaceiro quer me mostrar aí para esses amigos dele? Coisa nenhuma, está pensando que eu sou o quê? Fala para ele que eu não vou. E não foi. E aí um conselheiro chegou ao rei, se essa moda pega, você está lascado. Compreenda você que até hoje, estou falando de fatos que aconteceram há 2.500 anos, até hoje, a maioria dos países muçulmanos, mulher não tem direito a estudo, a escola, a voto, a trabalho, a uma série de coisas. Para você ter uma ideia da seriedade da coisa, se porventura uma mulher foi estuprada, o que é gravíssimo, estupro equivale a adultério, a mulher pode ser apedrejada até a morte, porque ela não serve mais para ser mulher de ninguém. Olha o nível da coisa, olha o nível da seriedade da coisa. Aí o rei falou, ela está destituída, ela não é mais rainha coisa nenhuma. Deram um conselho para ele pegar uma nova rainha. Ele vai então organizar, os servos vão organizar um concurso de beleza. Me manda trazer moças virgens de todas as partes. Porque o rei iria escolher quem seria a nova rainha, e dentre essas, quem é escolhida? A Esther. O rei tem um primeiro-ministro chamado Amã. E o Amã, diz o texto, ele era agagita. Ou seja, ele era descendente do rei Agag. Depois você lê 1 Samuel capítulo 15. Deus deu ordem para o rei Saul exterminar os amalequitas. Era rei dos amalequitas. Ele não mata o rei Agag, foi Samuel que matou depois, mas os descendentes de Agag escaparam. E 500 anos depois ainda tem descendente de Agag, que é o Amã. O Amã odeia o povo judeu, odeia o povo
de Israel. E o Amã, ele vai construir uma forca imensa na sua casa para enforcar quem? O Mardoqueu. E não somente isso. Ele prepara essa forca porque ele quer matar o Mardoqueu, mas ele tem um ódio tal dos judeus que ele faz, como aquela turma do tempo de Daniel, consegue levar o rei no bico para assinar uma lei, e essa lei vai ser agora marcando dia e hora para exterminar o povo judeu. Preste atenção aqui. Cristão que conhece a Escritura nunca jamais na vida será antissemita. Nunca jamais na vida vai odiar Israel enquanto nação. Jesus era judeu. Jesus disse, João capítulo 4, a salvação vem dos judeus. O evangelho foi pregado a judeus e começou com judeus e chegou a mim e a você. E a Bíblia diz que a igreja é o Israel de Deus. Não é somente nós tirando o Israel físico, não. Ah, pastor, mas não está escrito, fez para os seus e os seus rejeitados. Sim, mas tem muito judeu que crê em Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Compreenda. Desde tempos bíblicos, tem gente que odeia Israel, quer varrê-lo da face da terra. Até hoje, preste atenção que isso é seríssimo. Hoje, nos nossos dias, hoje, dia 23 de outubro de 2024, Israel está lutando em 7 frentes de batalha para existir. Israel nunca começou uma guerra. Na atualidade, nunca começou uma guerra. Todas as vezes se defendeu. Todas as vezes se defendeu. Há um ano atrás, houve um atentado terrorista terrível do grupo terrorista Hamas contra Israel. No Estatuto Hamas está escrito que eles querem destruir Israel. Todos os grupos terroristas daquela região querem destruir Israel. As nações vizinhas, o Ali Khamenei, que é o líder supremo do Irã, quer destruir Israel. O lema da Palestina é Palestina do rio ao mar. O que é do rio ao mar? Do rio Jordão ao mar Mediterrâneo. Varrer os judeus da face da terra e tomar o território inteiro. Para Israel existir, tem que lutar. Hoje pela manhã, o nosso presidente da República fez um pronunciamento na reunião do BRICS e é o primeiro presidente da história do nosso país que é persona não grata em Israel. Pelas declarações que deu já de muito tempo, Israel disse, você é persona não grata aqui, você não é bem-vindo aqui. E hoje reafirmou mais uma vez o nosso presidente, culpando Israel, dizendo que Gaza é um cemitério a céu aberto, por culpa de Israel. Que Israel está numa guerra insana contra o Hamas, contra o Hezbollah. Meu irmão, Israel está se defendendo. Tem excessos, talvez, né? Precisa ser examinado, mas eu e você não podemos ter ódio a Israel. Nós temos que fazer o que a Bíblia manda fazer. Orar pela paz de Jerusalém. Orar pela paz em Israel. Não podemos ter o pensamento antissemita que Israel precisa ser destruído. Isso é antibíblico. Quem entendeu, diga glória a Deus. A mãe, então, quer varrer da face da terra dos judeus. Consegue a lei, marcando dia e hora. Mardoqueu, quando toma conhecimento, vai orar, vai jejuar, clamar a Deus, porque diante das adversidades da vida, o que é que eu e você temos que fazer? Entrar em desespero? Deixar a alma tomar conta? Deixar o sentimento, a emoção à flor da pele? Não. Joelho no chão. Servimos a um Deus vivo, a um Deus poderoso que reverte situações. Aí ele manda uma mensagem para a rainha dizendo, rainha, Deus te colocou aí, minha filha, que ele era tio dela, cuidou dela como uma filha, Deus te colocou aí para esse tempo. Você acha que foi por acaso que você é rainha da nação mais poderosa do mundo? Se você não fizer nada, socorro e livramento vai vir da outra parte. Quem vai livrar é Deus, mas você vai perecer, você é judia também. E a rainha manda a resposta. Chame um povo para orar. Chame um povo para jejuar, porque eu vou fazer a mesma coisa. Vou orar, vou jejuar. E uma mulher sábia, ela ora, ela jejua, para que ela tivesse graça diante do rei. E ela vai à presença do rei. E naquele tempo já tinha uma que foi destituída porque não foi na presença do rei. Imagine uma que se atreve aí sem ser convidada. Ia ser morta. Mas ela ora primeiro, ela jejua primeiro. O rei permite que ela entre. E ela convida o rei, olha a sabedoria, convida o rei e o primeiro-ministro Amã para um banquete.
E o rei come, e o rei bebe, o Amã também. E o rei diz, peça, Esther, o que você quiser que eu vou te dar. No primeiro dia ela não pede nada. No outro dia ela conta uma história para o rei. Ela diz, rei, o negócio é o seguinte. Tem um homem aí no seu reino que se levantou contra um povo. E ele quer destruir este povo. E ele quer esse povo destruído, arruinado, massacrado. E esse povo é meu povo. E sabe o que é o pior, rei? Você já assinou uma lei, marcando o dia e a hora do meu povo ser destruído e eu vou ser destruída também. E o rei, quem é esse miserável que está fazendo isso? E a Esther, esse aqui, o Amã. O rei furioso manda enforcar o Amã na própria forca. Na própria forca. O Mardoqueu é elevado agora a primeiro-ministro. Mas a lei estava válida. A lei tinha que se cumprir. O dia e a hora. Poderiam atacar os judeus para matá-los. É então que Mardoqueu fala com o rei para pedir que o rei faça uma lei autorizando os judeus a se defenderem. E no capítulo 9 de Esther é narrado que no dia marcado, os judeus que vão ser atacados vão se defender e vão vencer. E vão ter uma vitória extraordinária, porque Deus revela situações. E a vitória foi tão grande que fizeram uma festa que celebram até hoje, há mais de 2000 anos, a festa do Purim. Diga para quem está do lado que Deus revela situações. Deus é Deus impossível. Ainda que o inimigo se levante contra a tua vida, a palavra garante que maior é o Senhor, está conosco. O inimigo vai matar, vai roubar, vai destruir, mas maior é nosso Deus para saber a forma do diabo, para te guardar, para te livrar, para te dar vitória. Se revista da armadura de Deus, lute, batalhe, persevere, Deus honra a sua fé. Agora preste atenção que esses exemplos todos, o José, o Davi, os amigos Daniel, a Esther, Mardoqueu têm em comum. Eles acreditavam em Deus, eles confiavam em Deus, eles tinham vida com Deus. E Deus, amados, é o mesmo ontem, hoje e sempre, eternamente. Deus foi com eles, deu vitória para eles. Será que Deus não nos vai dar vitória? Será que Deus vai nos abandonar? O que você acha? Carta aos Efésios, capítulo 5. O José fez a parte dele, o Davi também, os amigos Daniel também, Esther, e eu e você temos que fazer a nossa parte. As adversidades estão aí. Nós temos que lidar com fé, com perseverança. Efésios 5,15 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Você sabe que o nécio é uma pessoa sem entendimento, que não entende nada. Diferentemente do sábio. José teve sabedoria de Deus, palavra de sabedoria para dar a instrução do que fazer e como fazer. Esther nem se fala, né? Está escrito que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói. Nós precisamos de sabedoria, irmãos. Tem um livro inteiro na Bíblia, o livro de Provérbios, que é sobre sabedoria prática para ser aplicada no dia a dia. Está escrito, Tiago 1, versículo 5, se alguém tem falta de sabedoria, peça. Precisamos de sabedoria para tudo. Não é? Sabedoria vai além de informação. Sabedoria vai além de conhecimento. Sabedoria vai além da inteligência humana. Sabedoria dada por Deus. Tem gente que pode ter conhecimento acadêmico, porque estudou, fez um curso, fez uma faculdade, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um PhD. Tem gente que pode ter sabedoria, conhecimento de vida. Às vezes a pessoa é analfabeta, mas tem conhecimento de vida, que viveu, que tem experiência, não é? Agora, a sabedoria, ela é dada, por Deus. É uma inteligência inspirada por Deus. E Deus quer dar e dá a todos os que quiserem receber. Você lembra qual foi o pedido de Salomão? Você imagina Deus falar para você, peça o que você quiser. O que será que você ia pedir? Salomão pediu sabedoria, por isso que ele escreve. Só que preste atenção. Nós precisamos de sabedoria para o dia a dia, para as coisas práticas da vida, e nós precisamos também de sabedoria espiritual. Por que eu estou falando isso? Porque o homem mais sábio do mundo não teve sabedoria espiritual para identificar as ciladas dos casamentos que ele fez. Ele tinha sabedoria prática.
Ele tinha sabedoria de gestão de negócio, o camarada era trilionário, várias fontes de renda. Ele tinha sabedoria do ponto de vista da gestão pública, dos negócios, não é? Mas cadê a sabedoria espiritual? Ao passo que Daniel, ele tem uma sabedoria espiritual. Chega no centro ecumênico do mundo, com comida de rei na mesa, mas ele jejua durante 3 anos, para não pecar contra Deus. Ele tem, Daniel, não é só sabedoria prática, mas ele tem também uma sabedoria espiritual. Quem entendeu, diga glória a Deus. Nós precisamos de sabedoria para tudo. Lidamos com pessoas diferentes. Tem gente que é dominador, tem gente que é explosivo, tem gente que é tagarela, tem gente que é introspectivo, tem gente de todo tipo. Tem as peninas da vida, os Nabal da vida. Talvez seu marido seja um Nabal, talvez sua mulher seja uma penina, quem sabe é você. Mas nós precisamos de sabedoria. Você não casou? Eu, para quem está lá, chupa essa manga agora, mano. Chupa, a regra é casamento. Aguenta o tranco aí. Ora por ele, intercede por ela. Sabedoria, não é? Quem é salvo, quem é sábio, deve ganhar o marido, a mulher sem palavra. Isso é forte, não é? Mas o versículo 16 diz assim, ó. Remindo o tempo. Estou em Efésios 5, não tinha aí não. Remindo o tempo por quantos dias são. O que é remir o tempo? É saber aproveitar bem. Os dias são maus. Será que José enfrentou dias maus? O que você acha? Será que Davi enfrentou dias maus? Os amigos de Daniel enfrentaram dias maus. Daniel enfrentou dias maus. Esther e Mardoqueu também. E nos nossos dias? Pensa você com você mesmo. Qual é a sua realidade? Quais são as lutas que você atravessa? O que a palavra diz? Remindo o tempo. Você já reparou? Pense você com você mesmo. Porventura parece, só parece, que as horas estão passando mais rápido. O que você acha? Parece. Sim ou não? Sim. Olha só. Parece, não é? Aí a questão é, como é que estamos utilizando o nosso tempo? Como estamos? Assoberbado de tanta coisa? Com tanta demanda, com tanta tarefa, com tanto trabalho, com tanto compromisso? O brasileiro passa em média 5 horas por dia no celular. Só pense e não responda. Quanto tempo você passa orando? Quanto tempo você dedica a Deus no seu dia? Quanto tempo você dedica à palavra? Quanto tempo você dedica em oração, em buscar a Deus? Aí depois não sabe por que na hora da luta não tem força para lutar. Porque não sabe aproveitar o tempo, não sabe remir o tempo. E quem não tem tempo para Deus, como diz o ditado, vive perdendo tempo. É orar primeiro, é afiar as espadas primeiro, é buscar a Deus primeiro. Não era o que Daniel fazia? Está escrito, Daniel 6:28, esse Daniel, pois, prosperou no reinado de Nabucodonosor, Dario e Ciro. Não foi só não. Se você ver a vida de Daniel, foi desde que chegou na Babilônia, no reinado de Nabucodonosor, o filho de Nabucodonosor. Mudaram os governos, mudaram os povos, mas Daniel continuou prosperando porque ele estava em Deus. O tempo dele, a dedicação dele, em primeiro lugar, é para Deus. E a ordem de Jesus é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Já diz o pastor americano batista John Piper que o entretenimento é uma ferramenta poderosa na mão do diabo. O que tem de gente distraído, o que tem de gente perdendo tempo. Não passa, às vezes, 10 minutos orando, mas passa 1 hora na rede social vendo a vida alheia. Tem gente que acha 2 horas de culto, 2 horas e meia, muito tempo, mas não acha diante de uma televisão. Olha só que coisa, não é? Os dias são maus, então nós temos que remir o tempo para orar, para buscar a Deus, para se fortalecer. Versículo 17. Pelo que não sejais insensatos, sem entendimento, sem discernimento, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Qual é a vontade de Deus para nós? Anote aí, Romanos 12:2. Boa, agradável, perfeita. Qual a vontade de Deus para nós? A nossa santificação. Qual a vontade de Deus para nós? Que tenhamos fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas uma fé teórica, uma fé prática, de obediência. Uma fé praticada, uma fé vivida. Qual a vontade de Deus para nós? Que vivamos para a glória dele. Que compreendamos que as situações e lutas que vêm na nossa vida não é para nos destruir, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida. Aí temos mais uma ordem aqui no versículo 18.
E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda. Irmãos, uma pessoa bêbada, ela briga. Tem gente que bebe e briga. Eu lembro de anos atrás, morava lá em Santo André, e tinha um bar lá perto da minha casa, e dois bêbados, os dois bêbados, começaram a discutir. Os dois caem de bêbado. Começaram a discutir, e um empurrou o outro. Só empurrou assim com a mão. O cidadão caiu, bateu a cabeça na calçada, a calçada era um desnível, né? Bateu a cabeça e morreu na hora. Que tragédia, não é? A ordem bíblica é não se embriagar. Mas tem gente que não se embriaga com vinho, tem gente que se embriaga com as coisas da vida. Tem gente que se embriaga até com as bênçãos de Deus. Como assim, pastor? Não caia no erro de colocar as bênçãos de Deus no lugar de Deus. Primeiro Deus, depois as bênçãos de Deus. Não podemos inverter essa ordem. Uma pessoa que busca Deus só pelas bênçãos dele, quando consegue, vai embora. Desiste de Deus, porque só quer a bênção, só quer a vitória. Não entendeu que desfrutar da presença de Deus é muito melhor do que qualquer bênção. Moisés, entendendo isso, ele diz lá no livro do Êxodo: se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Olha só que coisa. Primeiro Deus. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus levou isso a um nível mais profundo ainda. Quem amar mais pai, mãe, filho, marido, mulher do que a mim, não é digno de mim. Quem amar mais a própria vida. Olha a seriedade da coisa. Então, nós não podemos cair no erro de nos embriagar com as coisas da vida. A Escritura deixa uma ordem clara. Mas enchei-vos do... Diga para quem está do lado, tem que se encher do Espírito. Eu tenho que se encher do Espírito, porque é o Espírito Santo que vai fortalecer, é o Espírito Santo que vai revestir, e ainda as coisas parecem de mal a pior, Deus estará contigo, onde esteve com José, ainda que as lágrimas chegam, ainda que a angústia chegue, como chegou na vida de Davi, você vai orar, Deus vai te responder, ele vai te dar presença, você vai levar, ele vai te dar vitória, e você é meio começo, encher do Espírito Santo, para que não vai encamarada, ele vai dizer, eu sempre tenho por isso, ainda que Deus levando, Deus vai fazer, manda transformadas as palavras da vida dele, Deus me dará vitória, Deus me livrará, ainda que o mundo se levante, você vai lembrar, vai cair na terra, Deus me essa história, eu falo que a minha vida será para a vitória dele. Se coloque de pé, se coloque de pé. Nós temos que fazer a nossa parte. E a ordem se encher do Espírito Santo. E isso constantemente, continuamente. O verbo aqui do grego está no gerúndio de ação continuada, ininterrupta, sem parar. É se encher todo dia, toda hora, o tempo todo. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Nós precisamos ter vida com Deus. Porque as lutas da vida estão aí. Você viu o exemplo do José. Deus virou a situação do José, sim ou não? Do Davi, dos amigos do Daniel, da Esther, do Mardoqueu, e agora chegou a nossa vez. E aí nós temos que ver esses exemplos aqui e fazer a nossa parte. Viver com sabedoria, remindo o tempo, dando prioridade a Deus e às coisas de Deus e à palavra de Deus e à vida com Deus. Vivendo a vontade de Deus, porque os pensamentos dele a nosso respeito são de bem, são de paz. O maior interessado em nos abençoar é Deus, para que através da nossa vida o nome dele seja glorificado. Agora a fé precisa ser prática. Não adianta ouvir não sei quantas mil mensagens e não entregar a vida para Jesus. Está na igreja há anos e anos e não batiza. Está na igreja há anos e anos, mas não é dizimista, não se santifica, não perdoa ninguém. Querido, querida, Jesus conta uma parábola a respeito de um pai que tinha 2 filhos. E ele chegou para um e disse: filho, vai trabalhar na minha vinha. E o filho disse: eu vou, mas não foi. O pai chega para o segundo e diz: filho, vai trabalhar na minha vinha. Ele disse: não vou, mas foi. Qual fez a vontade do pai? O que falou ou o que fez? O que fez. Do mesmo modo nós. Falar até papagaio fala, querido. Nós temos que fazer. Entregar a vida para Jesus, batizar nas águas, se santificar, ser fiel. Na hora das lutas e adversidades, joelho no chão.
oração, jejum. Tem caça de demônio que não sai, não sei, com jejum e oração. Guardar o coração para não ser ferido, vigiar, ter domínio próprio para não ferir ninguém. Se o coração sujou por algo, perdoar, porque quem não perdoa também não é perdoar. Quem está amarrado e preso ao passado não vai avançar, não vai prosseguir. José avançou, Davi também, Daniel e seus amigos, e agora chegou a nossa vez. Sozinho não podemos nada. Jesus deixou claro, sem mim nada podeis fazer. Mas a Escritura garante. Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Eu pergunto, você quer ser fortalecido? Você quer ser renovado, revestido? Sai do seu lugar então, vem aqui à frente, vamos orar. Vamos falar com Deus. Ele vai te fortalecer, Ele vai te revestir. Agora você tem que fazer a sua parte. Faça a sua parte. Faça. José fez a parte dele. Daniel também, os amigos também. Ananias, Misael, Azarias. A Esther, o Mardoqueu. Se você não entregou a vida a Jesus ainda, entregue hoje. Tem alguém aqui que nunca entregou a vida a Jesus? Receba hoje, agora. Se você não é batizado, dia 7 de dezembro, daqui a um mês vai ter batismo dessas águas, cumpra com a justiça de Deus. Se você não está se santificando, coloque isso no coração a partir de hoje, vai se santificar, porque a vontade de Deus é a nossa santificação. Se não é dizimista, não é ofertante, Senhor, a partir de hoje eu vou ver a tua vontade, eu vou te honrar, vou ser fiel. Se tem algo no seu coração que você ainda não perdoou, se tem uma mágoa, preste atenção, você pode se privar da graça de Deus. E quem é privado da graça entra em desgraça, compromete a salvação, isso é seríssimo. É só o Senhor que tem o poder de tirar o fardo pesado das nossas costas, só carregamos se quisermos, porque no que depender dele, o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Nós temos que querer. Nós temos que compreender, eu vou colocar o jugo de Jesus aqui para andar junto com Jesus. Uma vida leve, abençoada, feliz. Nos dias de luta, joelho no chão, oração, clamor, jejum. Deus vai dar vitória. Vigiando, orando, remindo o tempo. Irmãos, os sinais estão aí. As evidências estão aí de que Jesus está voltando. Só não veio quem não quer.